o oleiro não falava nada, só fazia a sua obra ali, moldando vasos, né? Molhando ali a mão, a ponta dos dedos, passando ali na boca do vaso e tal, e preparando. Só que eu disse, você viu nas minhas primeiras palavras, que você precisa entender o processo. A Bíblia diz que diante desta cena surgiu o momento, e tem gente que equivocadamente diz: ó, quebra o vaso, Senhor, Deus quebra o meu vaso. Irmão, Deus não quebra vaso de ninguém. E nem nessa oportunidade aqui, o oleiro quebrou o vaso. O oleiro não quebrou o vaso. A obra-prima aqui não é o vaso, é o barro. A Bíblia diz como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. O oleiro não quebrou o vaso, é o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Tem gente que canta: Senhor, quebra o meu vaso. Irmão, você nem precisa, rapaz. Haverá algumas circunstâncias na vida aí que você será submetido. Você nem precisa pedir. Tem hora que a luta vem. O irmão falou aí que tem hora que menos espera, ela chega e nem bate continência, nem pede licença. Ela chega e vem, se instala. Você vê aqui nesse processo que a Bíblia não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso que se quebrou na mão do oleiro. O que eu entendo aqui, irmão, não é vaso, é o barro no formato de vaso. Sabe por quê o vaso quebrou na mão do oleiro? Porque ele não era vaso ainda. Ele não tinha passado por todos os processos. Por quê, pastor? Porque quando o vaso estava pronto, saía ali de cima das rodas, e o oleiro olhava e dizia: está pronto. Você pensa que acabou? Que nada. Agora que estava começando. Para onde ele ia? Para o forno. Para o forno. E aí que o bicho pegava, irmão. Aí ia ver se a argila, que é o barro condensado para fazer vasos maravilhosos, se a argila era boa, o barro era bom. Ele tinha que aguentar lá uma temperatura dentro do forno lá, olha, insuportável. Não podia trincar, senão já tirava do forno e jogava ali. Opa, esse barro não presta, não vamos trabalhar mais com essa argila, esse barro não presta. Então veja bem aqui, não é vaso, é barro no formato de vaso. Ainda não era vaso, estava em processo. Olha, irmão, o que isto significa? Significa que aquele vaso não estava pronto. Parece que está pronto, mas não está. Hoje tem gente que parece que está pronta para pregar, mas ainda não está. Não tem vida com Deus, vida exemplar, vida de obediência, de sacrifício, de renúncia, de jamais abrir mão da chamada. Parece que está pronto, mas não está. Se obedece a alguns preceitos do Senhor, é contra dízimo. Se termina o culto um pouquinho mais tarde, ele já sabe. Ou seja, parece que é vaso, mas ainda não é. Você olha, ou as pessoas olham, é vaso. Mas Deus disse, não, ainda não é. Tem que passar pelos processos. Tem que passar pelos processos. Então, não é o vaso, é o barro no formato de vaso. O que estava na mão do oleiro ainda era o barro no formato
de vaso. Ele tinha que passar ainda no processo do fogo, para sair de lá sem nenhum tipo de trincadura. Ou você pensa que depois vai ter jeito de pegar um pelotinho de argila e colocar lá não gruda mais. Depois do vaso seco, não adianta fazer uma emenda, tem que quebrar tudo, fazer tudo de novo. Era isso que Deus estava fazendo Jeremias entender, que ele estava em um processo. E Deus traz para você esta palavra. Sabe qual é o problema? Hoje nós contamos com pessoas, e às vezes até chamamos algumas pessoas que ainda verdadeiramente não estão preparadas, não passaram pelo processo. Hoje eu louvo a Deus por algumas lutas que Deus me fez passar lá atrás, mas lutas imperiosas. Eu não estou dizendo uma lutinha, um ventinho, não. Estou falando de vendaval, de turbulência que eu passei. Às vezes no momento nem entendia o porquê. Digo, Senhor, o que está acontecendo? Deus disse, silêncio. Senhor, só ore e peça resistência e resiliência para mim, porque lá na frente você vai entender. E hoje eu entendo os processos de vida que eu passei. Sabe o que é isso? Isso é para me moldar, para ser um vaso nas mãos do oleiro, para ser um vaso na mão de Deus. Hoje eu entendo.